As palavras dos senhores deputados e deputadas, nós vamos ouvir nesse momento a senhora Maria Lúcia Fatorelli, coordenadora nacional da Associação Auditoria Cidadã da Dívida com Participação Popular. É isso aí. Boa tarde, amigas e amigos. Volto mais uma vez a agradecer, em primeiro lugar, a presença de todos os parlamentares, todos e todas parlamentares que vieram até aqui para dar apoio à criação dessa frente parlamentar. Agradeço às mais de 70 entidades da sociedade civil. São mais de 70 entidades da sociedade civil que já formalizaram, já enviaram as cartas. É um pouco difícil. Gente, vamos lá. São mais de 70 entidades da sociedade civil que enviaram as cartas, formalizando o pedido para participar dessa frente que tem a característica de participação popular. Até o início do funcionamento da frente, outras entidades que ainda não formalizaram poderão fazê-lo, a fim de que a gente garanta essa participação. Como falamos na abertura, a Constituição Federal está descumprida até hoje, no que diz respeito à auditoria da dívida pública. Essa chamada dívida, tanto federal como dos estados e até de muitos municípios, chegou a patamares insustentáveis. E tem sido usada, essa dívida pública tem sido usada como justificativa para projetos como o 257, como a PEC 241, que congela por 20 anos os investimentos sociais, afetando principalmente aquela parcela da sociedade que não tem saída fora da rede pública, que se não tiver serviço público, não tem como ter acesso à saúde, educação, etc. Projetos como a PEC 143 e a 31, que desvinculam receitas sagradas da saúde, da seguridade social, da assistência social, para pagar juros. Essa chamada dívida pública tem sido a justificativa para contrarreformas, como a da Previdência, a trabalhista, para as privatizações contínuas de patrimônio público estratégico, como nós vimos hoje aqui, a manifestação dos petroleiros. E aí a gente pergunta, deputada Adelmo, que dívida é essa? A CPI da dívida, que aconteceu aqui na Câmara dos Deputados, provou que essa dívida é um conjunto de escândalos. É dívida decorrente de transformação de dívidas privadas, inclusive dívidas de multinacionais, dívidas de bancos, foram transformadas em dívida pública. Juros excessivos e juros sobre juros, que fazem a dívida se multiplicar por ela mesma, com base em mecanismos ilegais, como o anatocismo. Pagamento de ágio no resgate antecipado de títulos. Por que pagamos uma conta que nem tinha vencido ainda e oferecemos ágio que chegou a 70% do valor? Tudo isso, além de refinanciamentos obscuros, transformação de passivos de bancos em dívida pública. Todos os estados
Todo esse sacrifício aí do 257 refere-se a passivo de bancos que foram transferidos para a conta da dívida dos estados. E aí vem um projeto como o 257 e empurra essa conta para os trabalhadores e para as pessoas que dependem de serviço público. Por tudo isso, além de transformações de dívidas no exterior, em paraísos fiscais, sem a menor transparência, dívidas que estavam com suspeita de prescrição. São muitas coisas para serem investigadas. Só no ano passado, em 2015, a dívida interna cresceu 731 bilhões de reais. E o volume de investimentos foi de apenas 9 bilhões. Onde foi parar esse dinheiro? Por tudo isso, nós temos que exigir com urgência uma chamada dívida pública, porque a sociedade está pagando uma conta muito alta. A sociedade está pagando uma conta que não é dela. Então nós, sociedade civil, vamos dar as mãos. Vamos fazer essa auditoria que comprova uma a uma todas essas irregularidades, que essa frente poderá desmascarar o que nós chamamos de sistema da dívida. A utilização dessa dívida às avessas. Em vez da dívida pública ser um instrumento que aporta recursos aos orçamentos, nós temos tido uma contínua sangria de recursos e a dívida só aumenta. Todo ano, quase a metade do orçamento federal, grande parte dos orçamentos estaduais e municipais vão para essa dívida. Então, nós vamos ter 9 grupos de estudos. A Auditoria Cidadã está organizando 9 grupos de estudos. As pessoas de todas as entidades, todo mundo que deixou o e-mail aqui, todo mundo assinou a lista de presença? É importante assinar. A lista de presença está aqui do lado direito do palco. Quem assinou a lista de presença vai receber um convite para fazer parte dos grupos de estudos. Nós vamos ter grupos de estudos sobre essa centralidade da dívida pública, sobre a questão dos juros, sobre os mecanismos que geram dívidas sem contrapartida alguma, dívida externa, dívida interna, dívida dos estados, dívida ecológica. Peraí. Pega aqui. E impactos sociais da dívida pública em todas as áreas. Por isso, gente, eu encerro aqui esse momento convocando todas as pessoas, todas as entidades a designarem pessoas para fazer parte desses 9 grupos de estudos. São esses grupos de estudos que irão fomentar o debate aqui na frente, que irão impulsionar os parlamentares para adotarem medidas. Então, esses grupos de estudos serão de suma importância. Eu agradeço a presença de todas e todos aqui nessa tarde e acho que esse lançamento já foi uma grande vitória e nós prosseguiremos com esse trabalho. Passo a palavra para o nosso mestre de cerimônias, com um forte abraço a todos. Senhoras e senhores, companheiros e companheiras, tem